Opa, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre arte na pré-história, a partir do livro, a partir da obra da Graça Proença. Espero que tenham assistido a primeira aula, espero que tenham entendido, espero que tenham assimilado tudo aquilo que nós discutimos e que, claro, isto tudo tenha colaborado para o seu progresso, isso tudo tenha colaborado para os seus estudos, tudo bem? Pegue o seu material, pegue o seu caderno, porque agora nós vamos iniciar desta aula as nossas conversas a respeito do período neolítico. Então, na última aula, nós havíamos conversado primeiro sobre o que é arte, sobre o que é pré-história, havíamos discutido todas as questões importantes a respeito do período paleolítico, o que foi esse período, quais as principais características dos agrupamentos humanos que viveram neste momento histórico em específico, que é a Idade da Pedra Lascada, como nós estudamos, e agora a gente mergulha em um período extremamente importante na história da humanidade, que foi o período neolítico, esse período da nova pedra, se é que nós precisamos aqui ficar destrinchando esses conceitos da etimologia, porque basicamente quando vocês têm acesso ao material da Graça Proença, ela já é bem cuidadosa em explicar para todos os alunos, em explicar para todos aqueles que usam o seu material essas terminologias e as classificações dos períodos, correto? Bom, nesse período nós percebemos que, claro, há uma mudança artística, só que nós não conseguimos entender a mudança artística e cultural sem compreender as mudanças na forma de vida dos agrupamentos humanos do período neolítico. Como assim? Primeiro que nós iniciamos uma nova era, nós iniciamos uma nova idade, nós iniciamos um novo momento histórico. Esse momento da nova pedra seria a pedra polida. A partir de agora, nós temos um progresso técnico em relação à produção de armas, de instrumentos e de utensílios que aqueles agrupamentos humanos utilizavam. Tanto é que vocês percebam no nosso quadro que eu coloquei esse progresso técnico. A partir de agora, eles começam a produzir armas e instrumentos com pedras polidas por atrito, o que as tornava mais afiadas. E todo esse progresso do período neolítico não fica apenas na produção de facas, não fica apenas na produção de instrumentos, não fica apenas na produção de armas. Nós temos um progresso em vários campos do conhecimento e em vários campos da vida dos agrupamentos humanos do período neolítico. Tanto é que a historiografia chama o que acontece neste período neolítico como revolução neolítica. O termo revolução já leva a todos que têm contato com a matéria a subentender o que a autora quer dizer e o que os livros querem explicar quando usam esse conceito revolução. Revolução é quando você transforma, é quando você modifica, é quando você altera. Só que o que nós precisamos estudar que mudou na vida dos agrupamentos humanos e que contribuíram para todo esse avanço, todo esse progresso técnico, progresso cultural e progresso artístico? Vocês estão percebendo que eu trouxe uma imagem e eu vou explicar cada elemento desta imagem, porque você, aluno que está acompanhando essa aula, a partir do momento em que você sabe que no período neolítico aconteceu essa revolução neolítica, aconteceu essa transformação no modo de vida dos agrupamentos humanos, e você tem acesso a essa imagem, e você consegue explicar essa imagem, você consegue analisar essa imagem, você com certeza compreende todas as mudanças, compreende todas as alterações e você vai conseguir, consequentemente, entender o porquê das mudanças artísticas que a gente vai analisar daqui em diante. Primeiro, uma mudança crucial, e a nossa análise da imagem vai começar de cima para baixo, tá bom? Uma mudança crucial desses agrupamentos humanos foi a questão do surgimento, do aprimoramento do cultivo de alimentos, do que hoje nós chamamos de agricultura. A partir desse momento, os agrupamentos humanos, eles passam por um processo de sedentarização. As mudanças de alguns agrupamentos humanos ainda ocorrem. Alguns grupos humanos continuam nômades ou seminômades, mas a essência dos agrupamentos
humanos desse período começam realmente a passar por esse processo de sedentarização, de se fixar em um local, porque nesse local ele cria todas as condições de sobrevivência, todas as condições de vida, e alimento é algo vital. E eles conseguem esse alimento a partir, claro, da agricultura, a partir dessa utilização do potencial agrícola da região. Bom, além da agricultura, o que muda também na vida dos agrupamentos humanos no período neolítico? Vocês estão percebendo na imagem que eu tenho alguns amontoados de pedras, inclusive com algo que lembra uma pedra, que lembra um osso fixado nesses amontoados. Isto, pessoal, na imagem é a representação do que seria o local de sepultamento. Isso foi completamente importante nesse processo de sedentarização. Vamos voltar no tempo. Imagina que nós nos colocamos em uma máquina do tempo e nós voltamos ao período neolítico. A partir do momento que morrem amigos, que morrem familiares, que morrem pessoas que você gosta, e você enterra essas pessoas onde você reside, de uma forma ou de outra, com um significado simbólico, ritualístico, mais ou menos, vamos dizer assim, cultuado pelos grupos humanos, você acaba criando um laço muito forte com a terra, um laço muito forte com a região. Você com certeza vai pensar muito antes de ir embora, vai pensar muito antes de largar esse local, porque você sabe que ali estão enterrados os seus entes queridos, estão enterrados os seus familiares, estão enterrados os seus amigos, aquelas pessoas que viveram com você durante boa parte da sua vida. Inclusive, essas discussões são importantes para a gente entender questões relacionadas, por exemplo, o porquê que algumas populações, sobretudo nativas ao redor do mundo, eles não querem, por maiores os benefícios que você conceda a essas pessoas, saírem do seu local de origem, porque eles sabem que ali os seus antepassados estão enterrados, os seus antepassados estão sepultados. Então, você sair desse local, você abandonar esse local e mudar para outra região, é como se você estivesse realmente abandonando aqueles antepassados, abandonando aquelas pessoas que foram importantes para a sua vida. Então, a agricultura e toda essa questão envolvendo os rituais de sepultamento, os rituais funerários. Outra questão fundamental, percebam que nós temos vários animais. Nós passamos, nessa revolução neolítica, por um processo de sedentarização e também domesticação dos animais. Agora você utiliza os animais tanto para os seus afazeres, como por exemplo para você carregar carga, para você caçar, a caça não é extinta, mas também você utiliza para comer. Então você começa a domesticar esse animal para poder utilizar tudo que esse animal pode render para a sua vida, para a sua sobrevivência. Então, além da agricultura, além dos rituais de sepultamento, o que gera uma fixação muito maior na terra, que gera uma fixação muito maior no território, nós temos também a domesticação dos animais. Outra questão fundamental, percebam como que nós temos vários utensílios. Pessoal, é nesse momento que eles começam a utilizar muito a cerâmica, eles começam a produzir muito esses utensílios, porque agora, como eles estão sedentarizados, aquela preocupação de ficar carregando muita coisa durante as mudanças frequentes acaba ficando de lado. Então, eles podem produzir mais utensílios, mais ferramentas para facilitar a sua vida. Então, vamos lá, agricultura, rituais de sepultamento, domesticação de animais, uma produção artesanal, uma produção manual, sobretudo de cerâmica, muito grande. Temos, como vocês estão observando, muitas pessoas nesse agrupamento humano e cada um está fazendo uma função, cada um está fazendo um ofício. É nesse momento que você começa a perceber que realmente há uma maior divisão das funções dentro das comunidades, tudo bem? Então, durante essa revolução neolítica, nós temos todo esse processo também de fragmentação das atividades, de fragmentação dos ofícios, para que toda a comunidade, toda a engrenagem social consiga girar sem problemas.
Percebam que claramente nós temos esse domínio muito grande do fogo, nós temos também algo fundamental que é todo o aproveitamento do potencial hídrico, então essas comunidades elas estavam fixadas claramente próximas de rios, próximas de lugares que tinham muita água, até para que conseguissem levar todas essas atividades adiante. E temos também cada vez maior as construções arquitetônicas. Aqui nós temos um local, aqui nós temos uma espécie de uma casa, de um recinto muito simples, mas a partir do período neolítico, nós começamos com esse potencial cada vez maior de valorização e de transformação do que hoje nós chamamos de arquitetura. Lembrando que no período paleolítico, como os agrupamentos humanos eles mudavam muito frequentemente, eles não construíam muitas vezes grandes edifícios, grandes edificações, grandes construções. Por isso, inclusive, que eles primavam pelos seus abrigos em cavernas e em grutas, porque eles sabiam, devido ao seu hábito de vida, que aquele local iria ser temporário, que logo em seguida eles iriam mudar, que logo em seguida eles iriam buscar outras condições. Galera, a partir do momento em que a vida começa a mudar, como vocês perceberam, os agrupamentos humanos, eles passam também por uma mudança cultural. Observem o que a Graça Proença traz e a gente vai analisar esse esboço do que ela argumenta, do que ela debate. O poder da observação e os aguçados sentimentos do caçador-coletor do Paleolítico deram lugar à atividade mental e reflexiva do camponês do Neolítico. Há uma mudança cultural, há uma mudança mental, há uma mudança da consciência do homem do Paleolítico para o homem do Neolítico. O homem do Paleolítico, em essência, ele está preocupado, pessoal, grosso modo e de uma forma muito radical, apenas com a sua sobrevivência, apenas com a reprodução do seu agrupamento humano. Ele precisa caçar, ele precisa coletar, ele precisa se proteger de animais, ele precisa se proteger de adversidades, ele precisa reproduzir. E é por isso que quando nós analisamos essas transformações do Neolítico, nós entendemos a mudança no pensamento. A partir de agora, a vida fica mais confortável do que o período Paleolítico. No período Neolítico, o ser humano ele tem um potencial muito maior de observação de todos os elementos e de observação da natureza que o cerca. A partir daí, nós temos, com essa atitude mais reflexiva e mais mental, de um camponês, de um agrupamento humano neolítico, que agora tem mais tempo para pensar, que tem mais tempo para raciocinar, nós temos inclusive um grande desenvolvimento do que hoje nós chamamos da questão religiosa, das questões ritualísticas, de todo aquele processo de buscar explicar os fenômenos da sua vida a partir de uma percepção sobrenatural. Então, tudo isso acontece durante esse processo revolucionário do período neolítico, dessa idade da pedra polida. E, obviamente, todas essas transformações terão como reflexo uma mudança no que eles estavam produzindo culturalmente, do que eles estavam produzindo artisticamente. Qual é o estilo que nós temos em produção rupestre, em produção parietal desse momento e o que transformou em relação ao período anterior? Até porque a Graça Proença utiliza no seu livro a seguinte expressão: a arte do Neolítico começa um novo estilo. Então, o ser humano está passando por essa série de transformações. Qual é o estilo que nós vamos ter a partir dessas transformações sociais? O que todas essas mudanças vai refletir na produção cultural, na produção artística? Galera, as pinturas rupestres, elas passam de um estilo extremamente naturalista para um estilo mais simples e geométrico. Isso vocês podem perceber claramente nessa imagem que eu estou apontando. Vocês percebam que eu consigo notar nessa imagem que tem seres humanos e que tem animais. Mas vocês também notaram que esses seres que estão reproduzidos, sobretudo os seres humanos, eles estão com as formas mais sugeridas do que naturalistas? Percebam como está mais simples?
Se nós tivéssemos aqui duas imagens, aquele animal que nós analisamos na aula passada em relação ao paleolítico, e essa imagem do neolítico, vocês iriam perceber que lá no estilo naturalista, os detalhes eles são muito maiores do que nesse estilo simples e geométrico. Percebam que é como se o homem, a mulher neolítica, tivesse que fazer uma escolha. Para eu conseguir dar uma noção de movimento, sobretudo aos seres humanos, eu preciso deixar de lado um pouco o meu apego naturalista, o meu apego perfeccionista. Percebam que eu consigo sentir uma noção de movimento. Parece realmente que os seres humanos eles estão se deslocando, eles estão fazendo como se fosse uma armadilha para conseguir capturar o animal. Mas vocês notam que eu tenho quase que aqueles bonequinhos de pau que você faz no seu caderno quando você precisa criar algum tipo de diagrama, quando você precisa criar algum tipo de esquema para explicar uma matéria. Eu não consigo notar aqui uma representação do ser humano de uma forma naturalista, de uma forma perfeccionista. Muito pelo contrário, são sinais e são figuras que sugerem, mais sugerem do que reproduzem os seres. Então o estilo ele fica mais simples e geométrico, mas não é porque o ser humano ele teve um desleixo em relação à pintura rupestre, ele deixou de lado a pintura rupestre porque ele tinha outras preocupações. Muito pelo contrário, aqui vocês começam a perceber que começa a passar por uma série de mudanças as próprias temáticas das representações. Antes você tinha basicamente o animal, agora você tem cenas, você tem atividades coletivas, atividades cotidianas sendo representadas nessas imagens. E para que eles conseguissem representar esse movimento, para que eles conseguissem representar aquela cena, muitas vezes eles desejam colocar o movimento nessa cena, só que para colocar o movimento, sobretudo nos seres humanos, eles não conseguem ser tão perfeccionistas, tão naturalistas quanto eles eram no período anterior. Então essa é a principal mudança que a gente vai perceber. E vocês notam que eles não levam o naturalismo para um campo de esquecimento. Eles não deixam o naturalismo de lado. É claro que o estilo fica mais simples e geométrico, as formas ficam mais sugeridas do que representadas. Mas vocês observam pelos próprios animais e pelas próprias cenas que eu vou mostrando para vocês que há sim um apego à questão do movimento, que há sim um apego em relação a retratar o que eles estavam vivendo. Inclusive nessa imagem, você percebe que parece que há realmente todo um ritual de dança, que há todo um ritual de movimentação. Vocês notam, inclusive, que as cenas representadas, como nós já trabalhamos anteriormente, mais sugerem realmente essa forma do ser humano do que representa de uma forma fidedigna. Não é algo mimético em relação à forma, mas sim em relação ao que eles estavam vivendo, e com certeza cenas como essas ou próximas a essas provavelmente aconteciam entre aqueles povos. E vocês notam que nós temos várias imagens desse período. Bom, qual é a consequência dessa pintura rupestre mais simples e mais geométrica? Então, nós tivemos no Paleolítico naturalismo e no Neolítico a pintura ficando mais simples e mais geométrica. Pessoal, a grande consequência que isso vai ter é que, como nós tivemos uma simplificação nas formas, uma simplificação nos traços, automaticamente e de uma forma consequente, nós tivemos o desenvolvimento pouco a pouco do que nós chamamos da escrita pictográfica. Olha o que a Graça Proença traz para a gente. A preocupação com o movimento levou à criação de figuras cada vez mais leves, ágeis, pequenas, com poucas cores, aquilo que nós falamos. Para que eu consiga representar o movimento, para que eu consiga representar a cena, eu preciso mais sugerir do que representar os seres que estão nessa minha pintura. Tais figuras reduziram-se a traços e linhas muito simples, mas capazes de transmitir sentido a quem as via. Ou seja, não quer dizer que porque eu estou sugerindo e não representando, que as pessoas não vão entender a mensagem que eu estou passando, que não vão entender a mensagem que eu quero colocar, o simbolismo que eu quero representar na minha pintura, na minha obra. Isso fez com que
toda essa mudança proporcionasse o surgimento da primeira forma de escrita, que é a escrita pictográfica, no qual os seres e as ideias são representados por desenhos. Então, essa forma de sugerir mais do que reproduzir acabou gerando, consequentemente, o que nós temos e o que a Graça Proença traz no material, que é essa escrita pictográfica. A escrita pictográfica é uma consequência dessa simplificação das formas, da simplificação dos sinais. Por quê? Porque agora com a escrita pictográfica, onde você tem imagens, onde você tem símbolos que representa ações, que representa atividades, que representa sentimentos, você inclusive facilita a comunicação, você facilita a vida daquelas pessoas, porque agora você tem realmente uma forma mais simbólica, uma forma mais prática de você conseguir não só administrar aquele local que você vive, aquela sua comunidade sedentária, mas também você tem todo o potencial de comunicação com os povos, tanto do seu grupo quanto de outros que ao longo do tempo venham a conhecer as suas representações, venham a conhecer os seus sinais, tá bom? Então essas foram as principais mudanças do Neolítico. Mudança na forma de vida, mudança na forma de pintar, e como essa mudança na forma de pintar gerou como consequência essa criação, esse surgimento do que seria a escrita pictográfica. Vamos, ao longo do tempo, ao longo dos capítulos, nos aprofundar mais a respeito da escrita, até porque daqui a pouquinho nós estudaremos o Egito Antigo. E o Egito Antigo, vocês bem sabem, também tem uma forma de escrita pictográfica, correto? Onde símbolos, onde sinais representam ideias, representam atividades, representam ações. O último período que nós estudamos, depois do Paleolítico e depois do Neolítico, é a Idade dos Metais. E o que nessa Idade dos Metais que é importante? Primeiro vocês percebam que eu tenho aqui ao lado uma escultura de bronze. Olha que interessante. Essa escultura ela está na Idade Neolítica. Ela está na Idade da Pedra Polida. Mas ela é uma escultura de bronze. Ela é uma escultura de metal. Ou seja, mesmo no período neolítico, agrupamentos humanos sim utilizavam metais. Não quer dizer que na sua linha do tempo que você vai colocar no seu caderno, que você vai produzir, você vai afirmar que só na idade dos metais eles utilizavam os metais, eles utilizavam o bronze. Já em períodos do Neolítico eles faziam essa utilização. Mas é claro que no período específico que nós estudamos, chamado Idade dos Metais, esse material ele vai ser muito utilizado. Mas professor, naquela época, como que eles conseguem realmente, a partir do metal, que é algo maciço, que não é algo fácil de ser trabalhado, como que eles conseguem transformar esse metal em esculturas como essas que você está apresentando na imagem? Primeiro, tem, e é necessário ao extremo, que dominar o fogo. Porque se eu não consigo dominar o fogo, todas as técnicas que eu utilizo para conseguir trabalhar esse metal, elas não serão possíveis. E a gente utilizou já nessa forma de análise, inclusive apresentando a imagem da Revolução Neolítica, que é onde realmente os agrupamentos humanos eles dominam efetivamente o fogo. E a partir daí, ele começa a trabalhar uma série de técnicas, tá? Ele tem essa técnica com forma de barro ou da cera perdida, que inclusive eu vou deixar abaixo um link de um vídeo que apresenta perfeitamente essa técnica, que apresenta perfeitamente essa forma de trabalho. Então a grande revolução que a Graça Proença traz no material em relação à idade dos metais é você não esquecer que nesse momento os agrupamentos humanos, principalmente a partir dessa técnica da cera perdida, eles começam a trabalhar os metais, eles começam a trabalhar principalmente o bronze nesse período e fazer essas esculturas que vocês estão vendo, tudo bem? Bom, dessa forma a gente fecha o primeiro capítulo. Antes de chegarmos ao segundo capítulo, eu vou separar 5 exercícios na próxima aula. Nós vamos resolver esses 5 exercícios para que vocês entendam como que tudo isso que nós estudamos
Pode aparecer numa prova, pode aparecer numa questão, pode aparecer numa atividade, tudo bem? Bom, bons estudos, espero que tenham entendido, espero que tenha sido válido, espero que tenham assimilado e até mais. Beijão! Não esqueçam de estudar, fazer as questões e fazer as atividades, tudo bem? Até mais, até a nossa próxima aula.